Em 31 de março de 1964, o Brasil sofria um golpe civil-militar que mudaria para sempre a história do nosso país. Contudo, hoje não vou lembrar do golpe, até porque temos vários livros falando sobre esse assunto, como o de Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes, 1964, o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Eu não vou falar do golpe porque aqui no Cultura de Lamparina, no canal QÚnico, Cultura Pop e Ciências Humanas, eu já recomendei alguns livros sobre a ditadura. Hoje eu vou falar sobre as flores, ou melhor, um lugar onde guarda uma rosa que tem um peso e importância simbólica enormes para o Brasil, que representa a resistência das pessoas que foram presas pela ditadura. Caso você não me conheça, eu sou o Lucas Wagner e você caiu num vídeo que faz parte de uma série daqui do Cultura de Lamparina que chama Cultura das Construções. Nela eu falo sobre as construções e as suas histórias por trás delas e a interação desses espaços com a cultura pop. E no episódio de hoje falaremos sobre o Memorial da Resistência, o que motivou a construção desse espaço, por que ele não é chamado de um museu, a sua importância na preservação da democracia e o seu papel para o cinema voltado à resistência. Mas antes de eu te contar tudo isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, porque em breve teremos mais vídeos por aqui. O Memorial da Resistência foi inaugurado em 24 de janeiro de 2009. Por causa do apelo das famílias vítimas da ditadura civil-militar de 64 a 85, e a ditadura do Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Mas o prédio em si é bem mais antigo e já passou por várias intervenções e reformas ao longo do caminho. O prédio que hoje faz parte da Estação Pinacoteca, ou Pina Estação, localizado no Largo General Osório, e que foi projetado pelo escritório do Ramos de Azevedo, e que no projeto original é que esse edifício fosse um escritório e um armazém da Estrada de Ferro Sorocabana, e que por lá funcionaram de 1914 a 1940. Para quem não sabe, a Estrada de Ferro Sorocabana foi muito importante para o Brasil, porque ela era uma das principais ferrovias que transportava o café, que vinha do interior, ali em Sorocaba, por isso o nome, e que passava pela região oeste de São Paulo. Mas em 1940 o prédio mudou de função, ele que antes era um escritório, um armazém, acabou se tornando uma delegacia. A partir de 1940, se tornou a Delegacia Especializada em Explosivos, Armas e Munições, vinculada ao DEOPS de São Paulo. O DEOPS, criado em 1924, é o Departamento de Ordem Política e Social, que tinha como principal função reprimir qualquer atividade considerada subversiva, ou seja, tudo que a sociedade civil tentasse fazer para derrubar, destruir ou perturbar a ordem e a moral estabelecidas pelo governo. Nos anos 20, era considerado subversivo qualquer grupo ou pessoa que tentasse questionar a estrutura da República Oligárquica, ou República Velha, como ficou conhecido na época do Getúlio Vargas, e que era dominado principalmente pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Nessa época, os principais opositores à República Oligárquica eram os movimentos operários e agrários, os tenentes participantes do movimento tenentista e revolucionários como anarquistas e socialistas. Mas como a sociedade é plural e cheia de ramificações, os artistas, escritores e várias outras camadas sociais acabaram entrando nesses grupos também. E caso eles participassem de algumas dessas organizações, também eram considerados subversivos. E essa ideia sobre os subversivos vai acabar se alastrando e principalmente se intensificando cada vez mais durante a ditadura militar, criando a ideia que o subversivo é um inimigo interno, e que ele não teria rosto, classe social ou qualquer outra forma de distingui-lo, a não ser pela ideologia ou outro aspecto social. Mas eu já falo sobre isso. Voltando para o prédio em 1940, ele passou a abrigar a Delegacia Especializada em Explosivos, Armas e Munições, a repartição central da polícia e a chefiatura da polícia. Mais pra frente, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Essa dupla função terminaria em 1951, e o prédio passou a ser somente a sede do DEOPS, de São Paulo, e que ficou alocada lá até 1983. Durante boa parte desses 69 anos, o DEOPS teve uma outra função, dessa vez não oficial, e principalmente clandestina, mas que era plenamente conhecida tanto pelos governos quanto pela sociedade. A função era não oficial e clandestina por uma questão óbvia. Ali eram praticados crimes tipificados em lei, entre eles tortura, cárcere privado, sequestro, execução sumária e ocultação de cadáver. Além de associação criminosa, enfim, vários outros tipos de crime ali que eram cometidos pelo regime ditatorial. E como o professor meu da graduação diz, ninguém dá recibo de caixa 2. Então todas essas atividades não tinham aí registro físico e oficial, principalmente. No DEOPS de São Paulo é muito difícil afirmar que teve ali execução sumária e principalmente ocultação de cadáver, pelo menos no espaço físico onde hoje é o Memorial da Resistência. Mas a tortura e o cárcere privado gerados aí pelo sequestro dessas pessoas que acabaram presas lá, isso realmente existiu, porque a gente tem uma grande quantidade aí de relatos de ex-presos políticos. E é possível afirmar também que o DEOPS acabou cometendo alguns crimes
Não diretamente, mas porque boa parte dessas ordens para ocultar cadáveres, enfim, fazer execução sumária de algumas pessoas, vinham diretamente de lá. Hoje a gente já conhece vários desses locais aí onde aconteciam essas execuções e ocultação de cadáver, como o prédio de destacamento de operações de informação, Centro de Operações de Defesa Interna, ou do ICOD de São Paulo, que ficava ali na Rua Tutóia, na Vila Mariana. Ali muitas pessoas acabaram morrendo em decorrência da tortura. Além disso, outro exemplo de um espaço em que acontecia, no caso, ocultação de cadáver, é o cemitério de Perus. Mas a Comissão da Verdade de 2014 chegou a localizar cerca de 17 centros de tortura e repressão, espalhados aí pelo Brasil. E uma parte significativa deles ficava localizado em São Paulo e no Rio de Janeiro. E os alvos dessa repressão política poderiam ser qualquer pessoa que, de acordo com o governo, fosse considerado subversivo. E aqui nesse caso não era só a pessoa que atentava diretamente ao governo, ou enfim, às bases estruturais do governo, mas também a moral. E aí nesse caso a figura do subversivo acaba sendo expandida para muitas camadas sociais. Poderia ser um cantor que escrevia músicas criticando o regime, ou os costumes da época, ou um professor universitário que defendia a educação pública gratuita, como Onísio Teixeira, ou um estudante de geologia que protestava contra o regime na UNB e que nunca pegou em armas e acabou sendo impedido de se formar, como Onestino Guimarães. Ou um militar que participou de uma manifestação de sargentos e acabou sendo encontrado morto em um rio com as mãos amarradas depois de ser torturado pelo governo, que era o caso do Manuel Raimundo Soares. Ou até mesmo um herói da Segunda Guerra Mundial, que acabou preso 3 vezes, torturado psicologicamente e foi obrigado a conviver em meio a ratos, percevejos e baratas, por 49 dias. Esse daí, no caso, foi o Rui Moreira Lima. Mas a história do prédio onde hoje é o Memorial da Resistência não acabou com o fechamento do DEOPS em 1983, porque de 1983 até 1997, esse espaço foi a sede da Delegacia de Defesa do Consumidor. E só depois de 1999, depois de muita resistência das famílias e principalmente uma luta aí, dos ex-presos políticos, o prédio acabou sendo tombado pelo Condefat. Quando foi tombado, ele já não tinha mais as 4 celas solitárias que ficavam mais ao fundo de onde hoje é o museu. E as únicas partes preservadas do antigo DEOPS foram 4 celas e um corredor onde os presos ali tomavam seu banho de sol. Além das 4 celas solitárias que foram perdidas em meio a reformas de governos anteriores ao tombamento, foram destruídas também 2 celas coletivas e toda a carceragem do prédio. E nas 4 celas que sobraram, os banheiros e todas as marcações que foram feitas nas paredes daquele local, que era uma forma do ex-preso político mostrar que ele estava preso naquele local e se alguém saísse dali de dentro, pudessem contar para as pessoas que faziam parte de algum movimento, né, de luta armada, ou que pudessem comunicar para suas famílias. Todas essas marcações, inclusive os banheiros que eram basicamente um buraco no chão, tudo isso foi destruído. Essas inscrições e o banheiro foi depois recriado quando o Memorial da Resistência surgiu. Tanto que hoje ele abriga algumas inscrições de pessoas que vieram de outros locais, que foram presas em outros locais, que não o DEOPS de São Paulo. E as poucas coisas que ainda são originais são as portas, os trincos delas e as grades das janelas. No projeto de construção de um espaço memorial ali naquele prédio, não era construir um museu, uma coisa que é estanque no passado, enfim, que é um espaço que é voltado exclusivamente para a memória, e sim um memorial que é um espaço que é voltado para a discussão de ideias e principalmente ali para ser um centro de pesquisa, e não só um local onde abrigam vários objetos como um museu tradicional. E o centro de pesquisa pode ser visitado e ele fica no piso superior. Outro detalhe importante é que originalmente, entre 2002 e 2007, o nome do espaço era outro. Ele era chamado de Memorial da Liberdade, mas para as famílias e os ex-presos, aquele espaço tinha tudo menos liberdade. Até porque nem todo mundo saiu de lá livre e muita gente segue desaparecida até hoje. E a ideia principal era trazer não um enfoque maior na repressão e sim naquilo que realmente motivava eles a continuar vivendo, que no caso é a resistência. Porque ninguém que saiu de lá com vida é livre dos traumas que foram gerados ali dentro, e até hoje elas resistem contra eles, inclusive há várias tentativas de apagamento da história deles, como o que aconteceu na época do governo Bolsonaro. Ou mesmo a resistência das famílias em buscar ali os restos mortais dos seus parentes que foram perdidos, que foram assassinados pela ditadura. E dessa forma nos lembrar da importância da democracia, da permissão de acesso à informação sobre a nossa história, principalmente desse período. Enfim, tudo o que realmente fortalece a democracia. E dentro desse projeto de fortalecimento da democracia, o Memorial cede o espaço também para exibição de filmes ali de resistência.
sempre de forma gratuita. O memorial já apareceu em alguns documentários e principalmente em programas de entrevista, né, enfim, em programas de televisão, mas nada em algum filme ou série, pelo menos eu não encontrei na minha pesquisa. Mas o memorial ganhou uma notoriedade maior, principalmente por conta do filme Ainda Estou Aqui, que reativou o interesse em pesquisar o período, né, enfim, e até gerou aí o Agente Secreto aí como uma resposta quase que direta aí ao filme também, né? Uma complementação ao filme, principalmente. E eu vou lembrar também que Ainda Estou Aqui tem crítica aqui no nosso canal, então já entra lá pra ver também. Enfim, nosso vídeo fica por aqui, nos siga nas nossas redes sociais. E se você viu esse vídeo até o fim, muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça que lembrar é resistir, e talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!